A morte da minha avó não foi o que me destruiu. O que me destruiu mesmo foi a forma como eles olharam para mim depois. Lembro da manhã em que o telefone tocou. A enfermeira da casa de repouso tinha a voz trêmula, e tudo que conseguiu dizer foi: "Sinto muito." Eu já sabia. Eu sentia. Era como se o ar da casa tivesse mudado de cor naquela madrugada. Fechei os olhos e murmurei um agradecimento automático, mesmo que ela não tivesse dito nada reconfortante. No fundo, nenhuma palavra naquele momento teria sido. Porque perder minha avó significava perder a única pessoa que olhava para mim com orgulho e não com desprezo. A única que me via como alguém. No velório, meus pais se mantiveram frios, quase apáticos. Minha mãe chorava, sim, mas não pela perda. Ela chorava de frustração. Eu reconheci aquele choro de longe, porque era o mesmo que ela usava quando descobria que o bolo queimou ou que meu pai havia perdido a hora. Minha irmã, Cláudia, chegou atrasada como sempre, de preto, salto alto e óculos escuros, como se estivesse entrando em um desfile de luto patrocinado. Cumprimentou todos com um ar dramático, mas quando se aproximou de mim, só lançou um sussurro ácido. "Agora só resta você para sair do caminho." Fiquei ali, parada, sentindo as palavras dela penetrarem como agulhas finas de veneno. Eu não respondi. Não naquele momento. Ainda não. Depois do enterro, vieram os sussurros. Vieram as reuniões a portas fechadas. Meu pai começou a sair do escritório com pastas de papel pardo. Minha mãe falava ao telefone com o tom que usava quando ia resolver as coisas dela. E minha irmã, bem, Cláudia começou a me ignorar completamente, como se eu já não fizesse parte da equação. 2 dias depois, recebi a intimação. A princípio, achei que fosse um engano. Me levaram à justiça? Sussurrei para mim mesma, com os olhos fixos nas palavras frias do papel. Estavam me acusando de manipular a avó, de induzi-la a mudar o testamento pouco antes da morte. Cláusulas ilegítimas, falsificação, influência indevida. Todos os termos que eu nunca imaginei ver associados ao meu nome estavam ali. E o mais absurdo, eles acreditavam nisso. Ou melhor, queriam que os outros acreditassem. Não respondi nenhuma das mensagens de Cláudia. Quando ela me enviou um áudio com a voz carregada de veneno dizendo: "Espero que esteja preparada para devolver o que é nosso", eu apenas a bloqueei. Na audiência preliminar, o advogado da família, o mesmo que minha mãe usava desde o divórcio da irmã mais velha, fez um teatro vergonhoso. Descreveu-me como uma neta ambiciosa, que se aproveitou da fragilidade emocional de uma idosa, sozinha e doente. Uma estratégia sutil, ele chamou. Eu quase ri. Não pelo absurdo da acusação, mas pela audácia de tentar reinventar a história da mulher mais lúcida que eu conheci na vida. Mas o pior veio depois. A testemunha da acusação foi Cláudia. Ela subiu ao púlpito com aquela segurança calculada, olhou para mim, para o juiz e disse: "Ela enganou a vovó. Fez com que ela acreditasse que a família a odiava. Fez ela mudar tudo no testamento." Ela disse isso com um brilho nos olhos. Não era dor, era vingança. Uma vingança fria e premeditada. Cláudia sempre teve o dom de destruir sorrindo. A diferença é que, desta vez, ela tinha plateia. Minha mãe assentia, fingindo tristeza. Meu pai mantinha as mãos cruzadas, como se fosse um juiz observando a queda de uma traidora. Eu me perguntei, naquele instante, se em algum momento da vida eu realmente fiz parte daquela família, ou se fui só um erro tolerado até que fosse conveniente me apagar. Quando minha vez chegou, eu caminhei até a frente sem tropeçar, embora minha respiração pesasse como chumbo nos ombros. O advogado de defesa me perguntou se eu gostaria de declarar algo. Eu apenas assenti, abri minha bolsa e tirei o envelope. Um envelope branco, simples, selado com um lacre dourado. "Por favor", disse em voz clara, com todos os olhos em mim, "eu gostaria que esta gravação fosse ouvida por todos aqui." Silêncio. O tipo de silêncio que corta o ar como faca. A juíza autorizou. O auxiliar ligou o gravador. E a voz da minha avó preencheu o tribunal. "Se você está ouvindo isso, é porque eu não estou mais aqui", começou ela, com aquela voz doce que só ela tinha. "E sei que provavelmente tentaram contestar o que deixei para minha neta. Então quero que saiba, minha querida, que você foi a única que segurou minha mão nos meus últimos dias.
A única que me ouviu. A única que esteve comigo por quem eu sou e não pelo que eu tinha. Eu encarei minha irmã. Ela estava pálida. A voz continuou. Se alguém tentar invalidar o testamento, se alguém ousar dizer que você me enganou, saiba que existe uma cláusula adicional. A casa onde moram, as contas conjuntas, os investimentos em nome da família, tudo será transferido legalmente para você. Porque eu me cansei de ser usada. E quero que todos saibam quem realmente mereceu o que deixei. A gravação acabou. Mas o silêncio continuou. Cláudia não conseguia levantar os olhos. Minha mãe tentava respirar, arfando como se tivesse levado um soco no estômago. Meu pai engoliu em seco, como quem assiste um castelo ruir por dentro e ainda quer negar que construiu tudo com areia. Eu respirei fundo. Pela primeira vez, não porque estava sufocando. Mas porque, enfim, podia respirar com alívio. E ali, diante de todos, eu soube, aquela casa, aquele nome, aquela herança, tudo agora era meu. Mas acima de tudo, a verdade era minha. E eles tinham acabado de perder tudo. Na saída do tribunal, ninguém falou comigo. Não houve um olhar, um aceno, sequer um gesto de reconhecimento. Eles passaram por mim como se eu fosse um espectro, uma sombra inconveniente que eles preferiam ignorar. Mas ignorar não mudava o fato, eles tinham perdido. E eu, vencido. Vencido com dor, com mágoa, mas vencido. Do lado de fora, os repórteres que apareceram mais por fofoca de cidade pequena do que por jornalismo sério perguntavam: é verdade que a senhora manipulou a avó? Vai tomar a casa dos seus pais agora? Eu só caminhei em silêncio. Porque ali, entre a multidão barulhenta, havia uma paz dentro de mim que ninguém mais entendia. Eu não precisava provar mais nada. Ela já tinha feito isso por mim, com a última voz que tinha, com a lucidez de quem sabia que seria acusada de loucura depois da morte. A gravação era real. A cláusula era legítima. E os termos estavam todos assinados, com testemunhas e carimbos. Não havia mais brechas para reviravoltas. Naquela mesma noite, voltei para o meu apartamento, o mesmo onde morei por anos enquanto eles desdenhavam da minha vida. Cada canto daquela casa era pequeno. Apertado, mas agora me parecia mais espaçoso do que nunca. Não era sobre o tamanho do lugar. Era sobre o peso que eu deixei no tribunal. Acendi as luzes, sentei no sofá velho e ri. Sozinha, sem som, só os ombros tremendo de um riso nervoso que parecia querer sair há anos. Era o riso de quem sempre engoliu o choro, de quem abaixou a cabeça para evitar mais pancadas emocionais. E, pela primeira vez, eu permiti a mim mesma sentir o gosto doce da justiça. Da vingança que não precisei arquitetar. Porque foi ela, minha avó, quem deixou tudo planejado. Ela previu. E armou a verdade como se fosse uma armadilha para quem ousasse me ferir. O telefone tocou. Eu não atendi. Toques seguintes. Mensagens. O número da minha mãe. Depois, o da Cláudia. Depois, um número privado. Ignorei todos. No dia seguinte, chegaram os papéis. O cartório formalizou a transferência dos bens, a casa da minha infância, o apartamento de veraneio em Ubatuba, as aplicações que estavam no nome do meu pai, tudo agora passava oficialmente a ser meu. A cláusula era clara, tentativa de contestação anulava os direitos de qualquer herdeiro original. Minha avó selou seu testamento com a precisão de uma cirurgiã e a fúria silenciosa de quem já havia sido ferida demais pela própria família. Eu li os documentos com calma. Depois, liguei para o advogado dela, que agora era meu, e pedi que tomasse providências imediatas quanto à notificação de despejo. Sim, notificação. Porque a casa onde meus pais moravam, a mesma em que minha irmã cresceu achando que tudo era dela por direito, agora era legalmente minha. E eles, legalmente, estavam ocupando um imóvel que não lhes pertencia mais. Tem certeza de que deseja seguir com isso? Ele perguntou, quase num tom piedoso. Eu não hesitei. Absoluta. Porque eu me lembrava. Eu me lembrava de cada frase dita durante anos. Duan, você não vai dar em nada da minha mãe. Duan, essa menina vive no mundo da Luan do meu pai. Das risadas da Cláudia quando eu não era chamada para almoços de domingo.
Eu me lembrava de estar sempre no canto das fotos. Ou de não estar nelas. Eles me trataram como o resto. Agora, eu os trataria como estranhos. No terceiro dia, minha mãe apareceu na portaria do meu prédio. Ela usava um vestido bege, o cabelo preso daquele jeito que ela só fazia quando queria parecer moderada, controlada. Mas os olhos dela tremiam. E tremiam como nunca antes. Podemos conversar? Ela perguntou. Eu não respondi. Só virei o rosto em direção ao segurança e disse: Não autorizo visitas. Você vai fazer isso com a própria mãe? Ela perguntou, indignada, como se o fato de ter me parido lhe desse algum passe livre para sempre. Olhei bem nos olhos dela. Você me chamou de ladra no tribunal, mãe. Ladra. Você me viu chorar, e ainda assim repetiu. Agora quer conversa? Ela não respondeu. A boca abriu, mas nada saiu. Talvez pela primeira vez na vida, ela percebeu que eu não estava mais disposta a desempenhar o papel da filha invisível. Vai embora, completei. E ela foi. Mais tarde naquele dia, recebi uma mensagem da Cláudia. Era um texto longo, todo construído com palavras de arrependimento genérico, como se tivesse sido escrito por um robô. Terminava com: a vovó não ia querer que a família se separasse assim. Ri alto dessa parte. Claro que não. Mas a vovó também não queria uma neta sendo expulsa de casa aos 17 anos por ter tirado nota baixa em física. Ela não queria ouvir da própria filha que aquela menina tem alguma coisa errada. E ela, com certeza, não queria ser chamada de velha senil por ter decidido deixar sua herança para quem a tratou com dignidade até o fim. Respondi com uma única frase. A vovó sabia exatamente o que estava fazendo. E agora, vocês também sabem. Silêncio depois disso. Um silêncio confortável. Como se, finalmente, eu tivesse fechado uma porta que passou a vida inteira entreaberta, esperando que algum deles batesse antes de entrar. Mas eles nunca bateram. Eles arrombaram, invadiram, riram da bagunça e me culparam por não ter consertado tudo depois. Na semana seguinte, o advogado me confirmou, a notificação de desocupação havia sido entregue. Eles tinham 30 dias para sair da casa. Nenhum a mais. 30 dias. 30 dias que, para mim, simbolizavam algo muito maior, o fim de uma era. A era em que eu aceitava tudo calada. Em que ser da família era uma sentença de inferioridade. Em que amar aquelas pessoas era sinônimo de engolir o próprio valor. Agora, eu observava tudo de longe. Sem culpa. Sem dó. E pela primeira vez na vida, sem medo. A cidade começou a falar. As vizinhas da minha mãe, antes tão ávidas em comentar sobre o sucesso da Cláudia e as viagens do casal, agora cochichavam com olhos arregalados, especulando se era verdade que a casa estava em nome de outra pessoa. Se realmente a filha esquecida da dona Olívia tinha se tornado herdeira de tudo. O que elas não sabiam e nunca saberiam era o quanto isso me custou. A cada caixa que minha mãe e meu pai empilhavam, havia um peso que eles não reconheciam, mas que eu sentia como cicatriz, o peso das noites em que fui deixada em casa enquanto a família jantava fora. O peso dos aniversários esquecidos. O peso de não ter um você conseguiu quando passei na universidade com bolsa integral. Eles não sabiam, porque nunca quiseram saber. A casa que, agora, era minha, começou a ser esvaziada no 11º dia. Eu não fui até lá. Não precisava. O advogado me mantinha atualizada, e os vizinhos, bom, sempre há alguém disposto a contar as novidades quando a humilhação é alheia. A Cláudia saiu gritando com sua mãe hoje cedo, contou Dona Lourdes, a porteira do meu prédio, enquanto eu assinava uma encomenda. Disse que a senhora destruiu a vida dela. Sorri de leve. Eles apenas estão colhendo o que plantaram, Dona Lourdes. Ela me olhou com aquela expressão de quem quer dizer algo mais, mas não ousa. O 14º dia chegou com um e-mail inesperado. Assunto: podemos conversar? Era do meu pai. A mensagem era curta, quase neutra, como se escrita por um funcionário pedindo extensão de prazo. Sei que as coisas ficaram tensas. Estou tentando manter a calma,
mas sua mãe está com a pressão alterada, Cláudia está em crise, e precisamos de mais tempo para nos organizar. 30 dias é muito pouco. Você pode estender esse prazo, só mais 15 dias? Pelo bem da família. Pelo bem da família. A frase soou tão falsa quanto tudo que ele me disse na vida. Fechei o computador. Respirei fundo. Me lembrei de quando ele gritou comigo no meio da sala, aos 12 anos, porque eu deixei cair suco no sofá novo. Da vez em que Cláudia bateu o carro e ele culpou a mim por ter distraído a irmã, mesmo eu nem estando no banco da frente. Lembrei de quando precisei de dinheiro para comprar um jaleco novo na faculdade, e ele respondeu com a mesma frase que ecoava na minha mente agora: você não faz nada por essa casa. Não tem direito de pedir nada. Respondi ao e-mail com 3 palavras. O prazo permanece. 2 dias depois, Cláudia apareceu na minha porta. Sem avisar. Sem vergonha. Eu só quero conversar, disse, a maquiagem carregada tentando esconder o cansaço no rosto. Ela estava magra. O cabelo bem menos brilhante do que costumava ser. Vestia preto de novo, como se ainda estivesse em luto. Mas o luto não era pela nossa avó. Era pela perda de controle. Fale, então, respondi, sem convidá-la a entrar. Ela respirou fundo, cruzou os braços. Eu não sabia da cláusula. Ninguém sabia. Foi uma armadilha suja. Você acha mesmo justo tomar a casa dos nossos pais? Você acha que foi justo me chamar de ladra num tribunal? Você sabe que eu estava nervosa. Você estava mentindo e interrompi. Com frieza. Com prazer. Como sempre fez. Ela tremeu. Por um segundo, Cláudia pareceu pequena. Eu só pensei que, a vovó, ela sempre foi muito manipulável, murmurou. Foi a gota. Avancei um passo, sem gritar, sem perder a compostura, mas com a fúria contida nos olhos. A mulher que você chama de manipulável te criou, te alimentou, pagou seu intercâmbio, te defendeu de escândalos que você mesma causou, e morreu sem nunca te ouvir pedir desculpas. E mesmo assim, você subiu num tribunal e cuspiu no nome dela. E agora vem aqui, tentar fazer o mesmo comigo? Ela tentou argumentar, mas eu não deixei. O prazo é 30 dias, Cláudia. No 31º, se ainda estiverem lá, a justiça vai agir. E a justiça, como você bem sabe, já está do meu lado. Ela saiu batendo saltos pelo corredor como se ainda fosse a estrela do mundo. Mas a verdade é que Cláudia estava ruindo por dentro. E eu? Eu estava aprendendo a ficar de pé. No 23º dia, meu pai me ligou. Eu atendi. Preciso falar com você, disse, direto. Já está falando. A casa é seu direito agora. Eu reconheço isso. Mas estamos há 20 anos aqui. 20. A vida inteira. Você não tem compaixão? Tive vontade de rir. Mas não ri. Companheirismo e compaixão não são sinônimos. Eu fui companheira, mesmo invisível. Fui filha, mesmo rejeitada. Vocês pisaram em mim, dia após dia, e agora, esperam piedade? Sua mãe está adoecendo. E eu adoeço desde os 10 anos, pai. Só que ninguém nunca se importou. Desliguei. A vida continuava. Nos últimos dias antes do prazo, os caminhões de mudança estacionaram na frente da casa. Um vizinho me mandou uma foto. Minhas pernas tremeram ao ver. A imagem mostrava a família inteira, meus pais, minha irmã, e caixas. Muitas caixas. Papéis, retratos, cortinas emboladas. Tudo jogado de qualquer jeito. Pareciam não estar se despedindo de um lar. Pareciam estar fugindo de um incêndio. Porque estavam. Eles haviam incendiado o próprio castelo, tentando me queimar dentro dele. Mas eu saí das cinzas. E agora, era eu quem trancava as portas. Na manhã do 30º dia, fui até a casa. Não entrei. Fiquei na calçada. Olhei para aquela fachada cinza com o mesmo portão de ferro onde um dia minha bicicleta quebrou e meu pai me xingou por a ser desastrada.
Olhei para as janelas onde minha mãe se escondia atrás das cortinas para espiar se eu estava trazendo a vergonha para o bairro. Olhei para a varanda onde Cláudia e seus amigos riam de mim, como se eu fosse uma piada ambulante. Agora era tudo meu. Mas não por vingança. Era por justiça. E eu soube, naquele instante, que eles jamais entenderiam a diferença. Eu nunca soube o que era silêncio de verdade até abrir a porta daquela casa. Era o 31º dia. O advogado me ligou às 8 da manhã, confirmando que a entrega das chaves havia sido formalizada. Meus pais não apareceram. Mandaram um funcionário do escritório jurídico deles, um homem que mal me olhou nos olhos enquanto estendia o molho de ferro enferrujado. Aqui está. A casa é sua agora. Agora. Como se não tivesse sido minha desde o dia do testamento. Como se não tivesse sido minha desde o momento em que minha avó, lúcida até o último suspiro, escolheu me deixar não apenas o teto, mas o direito de existir com dignidade. Quando a porta se abriu, tudo estava frio. Vazio. Mas não limpo. O chão ainda tinha marcas dos móveis arrastados. Os tapetes haviam sido levados, mas os contornos da sujeira mostravam onde eles ficavam. Havia um prato quebrado no canto da cozinha, como se alguém o tivesse deixado cair e não se importado em recolher. A tinta da parede descascava sob o relógio, revelando o amarelo antigo de décadas atrás. Entrei devagar, como se pisasse sobre a infância. A sala parecia menor do que eu lembrava. O sofá de couro, onde minha mãe fazia questão de proibir qualquer respingo de refrigerante, havia sumido. O lustre, aquele exagerado de cristais que ela adorava exibir nas fotos de Natal, também. Mas o cheiro ainda estava ali. Uma mistura de perfume barato, móveis velhos e desprezo. Subia as escadas sem acender a luz. Cada degrau fazia o mesmo rangido abafado. Cada passo ecoava não só no corredor, mas dentro de mim. O corredor ainda tinha aquele espelho grande na ponta, mas rachado. Talvez tivesse caído e sido recolocado por alguém apressado, sem se importar com o que refletia. Fui até meu antigo quarto. Quando abri a porta, o impacto me paralisou por um segundo. O cômodo estava completamente vazio, exceto pelas marcas escuras no piso de madeira, manchas circulares onde minha antiga cama e escrivaninha costumavam estar. Havia, no canto, um pôster rasgado de uma banda que eu amava aos 15 anos. Ninguém se deu ao trabalho de tirá-lo. Ou talvez tenham esquecido que aquele quarto já foi meu. Ou talvez preferissem apagar isso por completo. Encostei na parede e deixei o corpo escorregar até o chão. Abracei os joelhos e fiquei ali, em silêncio, ouvindo tudo que não estava mais ali. Ouvi os gritos da Cláudia, dizendo que eu não prestava. Ouvi minha mãe falando com as amigas ao telefone, me chamando de a fracassada ingrata. Ouvi meu pai me repreendendo por ter deixado o ventilador ligado. Mas, acima de tudo, ouvi minha própria voz, calada. Anos calada. O choro veio. Não aquele escandaloso de novela. Foi um choro silencioso, travado, de quem já chorou tanto que nem sabe mais como fazer. Ali, no chão do meu antigo quarto, eu me permiti sentir. Não só o alívio de ter vencido, mas a dor de tudo que precisei aguentar para chegar até aqui. A verdade é que ninguém vence sem feridas. E as minhas ainda estavam abertas. Levantei depois de algum tempo, limpei o rosto e desci. A cozinha estava revirada. Eles levaram todos os utensílios, todos os talheres, deixaram só uma garrafa vazia na pia e um bilhete ridículo colado na porta da geladeira. Parabéns pela conquista. Espero que a solidão valha a pena. O bilhete estava assinado por Cláudia, em letras cursivas, como se tivesse 20 anos novamente e fosse a rainha da malícia. Peguei o papel, rasguei em 4 partes e joguei no lixo. Não me afetava mais. Passei a tarde limpando os cômodos. Contratei uma empresa para lavar os estofados que restaram. Mandei pintar a fachada de branco. Substituía as cortinas escuras por modelos leves, de linho cru, que deixavam o sol entrar. Aos poucos, o lugar foi mudando. O ambiente, a energia, o silêncio. Era como se a casa estivesse desaprendendo tudo que aquela família despejou nela durante anos. Na semana seguinte, comecei a redecorar. Levei poucos móveis.
Um sofá novo, plantas, quadros pintados por artistas independentes. Tudo com cores vivas, contrastando com o cinza dos dias que ali ficaram. O quarto que era da Cláudia virou biblioteca. O dos meus pais, um ateliê de costura, um sonho antigo que minha avó e eu compartilhávamos, mas que minha mãe chamava de coisa de pobre. No meu antigo quarto, fiz algo simbólico, pintei uma parede inteira de vermelho queimado. Ali, escrevi à mão, com um pincel grosso, a frase que minha avó me dizia sempre que o mundo parecia me engolir. O que é seu chega. Mas só depois que você apanha de todos que acham que tem direito ao seu lugar. Toda vez que eu li essa frase, sentia minha avó ali comigo. Como se dissesse, está vendo? Eles tentaram. Mas você ficou de pé. As mensagens, claro, não pararam. Minha mãe mandava textos passivo-agressivos do tipo: ainda estamos procurando um lugar. Você podia ao menos indicar um corretor? Sua irmã está desesperada. Meu pai, depois de ignorar meu último recado, passou a mandar figurinhas com um bom dia e versículos bíblicos. Cláudia, bem, ela se calou. E o silêncio dela foi o mais revelador de todos. Um mês depois, recebi uma visita inesperada. Era a Dona Amélia, amiga da minha avó. Ela estava com os olhos marejados, e nas mãos trazia uma caixa de madeira escura, envolta por um lenço bordado. Sua avó deixou isso comigo, disse, entregando-me. Pediu que só fosse entregue quando você estivesse definitivamente na casa. Abri com mãos trêmulas. Dentro, havia cartas. Fotografias. Um broche antigo com as iniciais dela. E, no fundo da caixa, um caderno de capa vermelha, com folhas amareladas pelo tempo. Era o diário da minha avó. Passei a madrugada lendo. Cada página era uma memória, uma confissão. Ali, ela contava sobre os primeiros sinais de desprezo dos filhos. Sobre como sentia vergonha por ter criado pessoas tão egoístas. E, finalmente, sobre mim. Sobre como eu era a flor que nasceu entre espinhos e que ela esperava, um dia, ver florescer livre. Chorei tudo que não chorei no tribunal. Chorei pelas palavras, pelas feridas antigas, pelas vezes em que me perguntei se eu era mesmo o erro da família. Agora eu sabia, não era. Eles é que estavam errados o tempo inteiro. E eu só queria amor. Só isso. Mas eles me ensinaram que nem sempre o amor vem da onde a gente espera. Às vezes, ele vem num diário antigo. Ou numa cláusula bem escrita. Ou na voz de alguém que, mesmo morta, ainda fala mais verdade que todos os vivos juntos. A mensagem chegou às 7 da manhã de um domingo. Era da Cláudia. Sem introdução. Sem saudação. Apenas um único pedido, tão direto quanto desesperado. Podemos morar com você até nos estabilizarmos? Parei de mastigar o pão. Repeti a leitura 3 vezes, como se meus olhos não quisessem acreditar no que estavam vendo. Aquela mesma irmã que gritou no tribunal que eu era uma manipuladora. A mesma que disse que enganar vovó foi fácil, porque ela era velha e burra. Aquela que me ridicularizou por anos, agora me pedia abrigo? Encostei o celular na mesa. Sorri. Sorri de verdade. Não por arrogância. Não por vingança. Mas por alívio. Era o ciclo se fechando, da forma mais simbólica possível. Eles voltavam como vieram ao mundo, sem nada. E batiam à porta daquela que passaram a vida tentando expulsar. Deixei o celular ali, sem responder. Naquela mesma tarde, encontrei um envelope na portaria. Era uma carta da minha mãe. Escrita à mão. O papel tremia, como se ela estivesse chorando enquanto escrevia, ou com raiva demais para segurar a caneta direito. Filha. Sei que não fui a mãe que você merecia. Mas tudo o que fiz foi para te ensinar a ser forte. Talvez tenha exagerado, talvez tenha errado. Mas a vida é assim. A gente só entende depois que perde. Seu pai está doente. Cláudia não está bem. Estamos morando provisoriamente num quarto emprestado. Se você quiser vir conversar, estaremos aqui. Ali, naquela folha, não havia amor. Havia súplica. Havia desespero. Mas arrependimento verdadeiro? Nenhum.
Nenhuma linha dizia eu errei com você. Nenhuma frase admitia a injustiça. Era apenas uma jogada, como tantas outras antes. Dessa vez, eu não jogaria. Escrevi minha resposta no verso da mesma folha. Ensinar alguém a ser forte humilhando é como ensinar alguém a nadar afogando. Agora, nadem sozinhos. Dobrei e devolvi à portaria. Nos dias seguintes, vieram novas tentativas, mensagens do meu pai, áudios de voz da Cláudia, pedidos dramáticos por telefone. Chegaram até a dizer que estavam dispostos a perdoar tudo se eu simplesmente permitisse que morassem na casa por mais 6 meses. A ironia disso seria cômica, se não fosse tão patética. Perdoar? Eles ainda se viam como vítimas. Eles achavam que a vida que levaram, sustentada pelo desprezo, construída na exclusão, ainda era legítima. Ainda era deles. Mas não era. Tudo que eles tinham agora era consequência. E tudo que eu tinha era paz. 2 meses depois, iniciei um projeto. Transformei a casa da minha avó, agora oficialmente minha, em um centro cultural. Nada grande. Nada comercial. Apenas um espaço vivo. Para leitura, para oficinas, para mulheres que, como eu, um dia foram tratadas como invisíveis dentro da própria casa. Chamei o projeto de A Flor Entre Espinhos. Uma homenagem a mim. A ela. E a todas nós. Não divulguei publicamente. Mas a cidade é pequena. Logo, todos souberam. Inclusive minha família. Na inauguração, enquanto eu abria as portas para as primeiras visitantes, vi de longe Cláudia passar do outro lado da rua. Ela parou por um segundo. Me olhou. E então desviou o rosto. Não tive pena. Ela ainda carregava aquele olhar de superioridade quebrada. Como quem caiu do salto, mas ainda acha que pisa mais alto que os outros. Mas eu já não pisava no mesmo chão que ela. Hoje, cada cômodo da casa conta uma nova história. O antigo quarto da minha mãe virou sala de acolhimento. O do meu pai, uma sala de leitura. O porão, que sempre foi trancado, virou oficina de arte. E o quintal? Agora floresce. Plantas que minha avó amava. Cores que antes eram proibidas por poluir o visual da fachada. Agora, cada cor conta um pedaço de mim. E se me perguntam se sinto falta deles, eu respondo com honestidade, não. Não se sente falta do que nunca foi inteiro. O que dói não é a ausência, mas a presença torta que me acompanhou por tanto tempo. E o que me cura agora é o silêncio. Não o da solidão, mas o da liberdade. A liberdade de não precisar mais implorar por amor. De não precisar mais explicar quem sou. De não precisar mais dividir espaço com quem me chamava de fardo. Porque hoje, eu sou o alicerce. Eles me jogaram fora. Hoje, batem à minha porta. Mas aqui, nesta casa, só entra quem respeita. E para eles, a porta está trancada. Para sempre.